Há um texto aqui em Lucas, acerca do qual eu já não falo há muitos anos. É interessante que quando eu era bem mais jovem, e aí por volta de quando eu comecei a pregar, há uns 43 anos, 42 anos atrás, eu era muito mais afeito a falar sobre ele do que nos últimos 25 anos da minha vida. Mas desde ontem, não tanto por causa de nenhum nexo específico, nem tanto por causa de qualquer realidade pessoal na minha vida que me tenha existencializado de maneira especial esse sentir e me motivado, me catapultado nessa direção, portanto, sem nada disso, mas exclusivamente pela repetida retumbância dessa frase que começou a ficar intensa na minha mente desde o dia de ontem ou a noite de anteontem. Pessoalmente, eu não busquei nenhum significado especial, apenas considerei a obviedade da narrativa histórica do texto e depois disso deixei que devagar o coração ficasse tomado de 2, 3, 4 realidades que pudessem significar uma lição de natureza espiritual, psicológica e capaz de produzir atitude na gente. Está aqui em Lucas, no capítulo 23, do verso 27 em diante, quando se diz o seguinte: Jesus sendo levado na direção do Calvário, do Gólgota. Já tinham recrutado Simão, o negro de Cirene, o sirineu, para que carregasse a cruz após Jesus. E o verso 27 diz: seguiu numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam o que estava acontecendo com Jesus. Porém, Jesus, voltando-se para essas mulheres, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde, em madeira não incendiável verde, eles fazem esse brasume, acendem este fogo, fazem isto, que será então com o lenho seco e adequado para fornalhe para o fogo? Se em lenho verde fazem isto, que será em lenho seco? A mensagem imediata do que Jesus está dizendo a essas mulheres de Jerusalém e a quem quer que queira entender o que está sendo dito é óbvia. O que, de fato, ele diz vem carregado de um determinado espírito profético, apocalíptico, que apontava para o que aconteceria na cidade algumas décadas depois, não muito tempo, nos anos 70, quando o general Tito invadiu e cercou e sitiou a cidade
derrubou os muros, destruiu o templo, incendiou tudo e trouxe grande desgraça, e o povo foi disperso depois daquilo por aproximadamente 2000 anos, em cujo período aconteceu todo tipo de calamidade, de holocausto, e de dor, e de gemido, e de interpretação angustiada da história, como poucos povos, numa linearidade, numa continuidade histórica ininterrupta, tiveram a oportunidade de ter na história humana, na civilização humana. De cara. Segundo lugar, de cara, o que Jesus está dizendo é: se com aquele que caracterizaria todas as exceções, porque não veio para nenhuma sublevação explícita, não veio para saquear, não veio para tomar o poder, não veio para assaltar, não veio para fazer nenhum mal feito, não veio para qualquer tipo de insurgência provocando a perversidade, que ao contrário, vem e cura, e acolhe, e toca, e abraça, e anuncia ano aceitável de reconciliação com Deus e uns com os outros para quem queira. Se com uma figura assim eles fazem isto, que será então com aqueles que vivem e existem de maneira adequada a qualquer que seja a execução e sentença de juízo? Terceiro lugar, de maneira imediata, o que Jesus está dizendo é: todo este lamento que vocês manifestam aqui faz parte de uma resposta de natureza solidária e cultural para com a calamidade de alguém novo, entregue a um martírio dessa natureza e que carregou a simpatia de muitas de vocês e por cuja realidade vocês expressam esse nível de humanidade. Mas fiquem sabendo, é apenas ainda a encenação de uma certa solidariedade, porque nem vocês mesmas perceberam o significado do que está acontecendo aqui. Portanto, não chorem por mim. E se preparem, porque virão dias onde a ordem do significado, até das bem-aventuranças da vida, será invertida. Hoje, bem-aventuradas as que amamentam, as que dão à luz, as que geram filhos, as que procriam. Esse é um sentimento universal. É uma celebração obrigatória, é um dogma da saúde comemorativa, comemorar a chegada, o nascimento de alguém. Bem-aventurado. Mas ele disse, vai chegar a ordem, a hora em que essas ordens serão invertidas, como muitas vezes acontece na experiência de cada um de nós. Em que aquilo que em outras circunstâncias seria a nossa grande alegria, passa a ser nossa maior de todas as angústias. Como tem uma quantidade enorme de pais e de mães que sabem exatamente do que eu estou falando aqui. O filho que você acolheu com toda a alegria de celebração, de entusiasmo, de felicidade diante de Deus, depois de um tempo passa a ser aquele por quem você chora de maneira tão desesperadamente visceral, com uma dor que está para além do contável, do narrável, do explicável, do descritível. Chega o dia em que você diz, monte, caia sobre mim.
pela mesma coisa. O pessoal casado aqui já viveu esse dia muitas vezes. Especialmente alguns que se separaram, e aqui entre nós é no mínimo a metade, ou a maioria. O dia da chegada da união é gozo, o nome do negócio é lua de mel. Mas às vezes a mesma pessoa, os mesmos protagonistas dessa alegria são aqueles que mais adiante vêm a dizer: montes, caí sobre nós, porque a gente não suporta mais. Ó Deus, me sepulta, mas me tira daqui. Isso de modo chato e direto. Agora, o que eu quero falar com vocês são sobre 3 ou 4 outras coisinhas que podem ter a ver com atitudes espirituais e de fé que você possa decidir tomar hoje, à luz dessa ambientação que eu acabei de descrever nesse cenário relativo ao Evangelho. Olha aqui para mim. Eu fico muito impressionado com essa frase, e ela me dá um tranco toda vez que em mim ela retumba. Não choreis por mim. Se você considera que quem está dizendo isso é Jesus, e se você vai adiante e crê que Deus estava em Cristo, essa afirmação, esse mandamento, fica mais forte ainda. Não choreis por mim. É extraordinária essa ideia de um Deus que diz para você não chorar por Ele. Não chore por mim. Primeira coisa que me vem à memória quando eu ouço esse retumbar, não chore por mim, é a lembrança de gerações inteiras que foram ensinadas que a única maneira de ser piedosa seria chorando por Deus. Alguns de vocês não pegaram essa época, já nasceram depois. Mas alguns aqui viveram a época em que uma reunião como essa aqui, por exemplo, não seria boa se nós não chorássemos muito por Deus. Tinha que chorar por Deus. Vocês lembram? Alguns participaram. Tem alguns que ainda participam de espiritualidades que só são validadas se você chorar por Deus. Porque Deus gosta que se chore por Ele. É um Deus muito dodói. Esse que adora quando as filhas de Jerusalém choram por Ele. Dor por Deus, o que você está sentindo? Dor por Deus. Por quê? Porque ninguém obedece a Ele. Muita dor por Deus. Quantas vezes eu já ouvi o pessoal, eu fico imaginando o coraçãozinho de Jesus sofrendo tanto com esses jovens da igreja, ainda era nesse nível. Não era nem pela humanidade, é por esses jovens da igreja. O reducionismo emocional desse chorar por Deus é patético.
Porque quem chora por Deus não chora por ninguém. Quem chora por Deus não chora por ninguém. Encontrou um caminho de alienação relacional para a existência. E a melhor maneira de o fazer sem que você assine um atestado de psicopatia, sociopatia, indiferença emocional e afetiva é chorando por Deus. Estou com a pena de Deus. Agora, não fica só aí, é claro. A questão que chega a reboque disso aí é pelo que você chora realmente. Escolha pelo que chorar, é o que Jesus está dizendo. Por mim, não. Se você tiver que fazer essa escolha, pelo menos chore os choros bem-aventurados. Porque bem-aventurados os que choram o choro certo. Mas ficam profundamente doentes os que choram os choros errados. E aqui entre nós, tanto quanto os milhares que nos assistem ao vivo ali pela VMV-TV neste instante, sabemos todos que há uma quantidade imensa de nós chorando os choros da não bem-aventurança e do não nexo e do não sentido. Porque existe uma obrigação de chorar. E a maioria de nós não quer chorar pelas causas certas. A gente elege os choros da fantasia, que não correspondem a realidades intrínsecas vinculadas àquilo que pode mudar ou não mudar a nossa vida, nosso presente, o nosso futuro. E nos botar com os pés no chão, que se possa chamar de realidade. Escolha o que chorar. Eu atendo tanta gente que decide chorar. O choro do pretexto, o choro do engano, o choro do auto-engano, o choro do olha lá um balão, o choro do disfarce, o choro da camuflagem, o choro da autopiedade, o choro de uma carência que não se quer tratar, que não se quer resolver, que não se quer pontuar, que não se quer discernir, que não se quer analisar, que não se quer conhecer, e a gente prefere transferir para um objeto de um choro ilusivo. Porque enquanto se sente aquela dor difusa, não se trata do que objetivamente nos perturba o ser. Escolha o que chorar. Chore antes por. Existe uma inevitabilidade na dor, mas não chore por nada que não seja realmente dor. A outra coisa que fica implícita em tudo quanto Jesus aqui diz, tem a ver com o fato de que todas as gerações têm que discernir o tema verdadeiro da sua dor e do seu choro. Não choreis por mim, choreis antes por vós outras, pelos vossos filhos, pois em verdade eu vos digo que dias virão. Há uma atualização de significados. Eu não tenho que chorar dores
de antepassados, não tenho que herdar e carregar legados de dores que eu não entendi, não discerni, não conheço, e vivê-las não me muda, não me altera, só me adoece, só me faz cínico e insensível, ou distante de discernir aquilo que, em sendo percebido, me fará tomar posições que possam, pelo menos com realidade, dizer: montes caiam sobre mim. Mas fazer isso olhando e contemplando o significado do enfrentamento certo, não em meio à fantasia de construções nas quais vivemos o tempo todo, elegendo dores que não doem em nós, que foram apenas aquisições que nós fizemos para continuarmos camuflando e produzindo distrações. A outra coisa que vem implícita nessa fala de Jesus é que eu e você não temos que ter vergonha de nenhum dia, por mais pesado que ele seja na nossa vida. Porque dias virão. Com certeza dias virão. Dias virão. Para todo mundo. Alguém aqui tem ilusão de que vai passar pela existência sem esses dias que virão? Cada um de nós vem com a cara que vem. Guarde sua energia para os dias que virão. Há um dispêndio de energia, de força, de resiliência, de resistência, doando emoção, sentimento, dor, angústia, para o que não é a sua dor. É apenas a sua eleição, é apenas o seu disfarce, é apenas a camuflagem da sua carência apresentada, só isto. Dias virão. E nenhum de nós tem que se escandalizar de nenhum dia que chegue. Olhe bem para mim. Você pode ter vindo de casa até aqui dizendo: poxa, pelo amor de Deus, cara. Fui lá ouvir o Caio no Teatro Universo e levei um cacete desse pela frente, uma convocação à cura pelo tratar real da própria dor. Será que não tinha nada melhor? Não! Não tem nada melhor do que ficar preparado para não se escandalizar de dor nenhuma, de dia nenhum na vida. Nada é melhor do que isso. Nada. Você já viu na existência de alguém, à medida em que o tempo tenha passado, a vida do indivíduo ter ido ficando cada vez mais fácil, mais leve, até que chegam aqueles anos mais idosos em que tudo fica de uma leveza enorme. Aí ele vai parando de sentir dor nas juntas, não sente mais nada, nem no pé, nem na cabeça, não tem problema de sono, o intestino funciona, que é uma maravilha. O coração do cara é um relógio, uma máquina, o fígado cada dia mais inteiro, os rins funcionando como uma máquina de hemodiálise poderosa, o cérebro com a memória cada vez melhor. Alguém aqui conhece esse processo? É tão normal, tão natural. Todo mundo aqui não conhece esse processo, porque não é assim que é.
Mas, idioticamente falando, todo mundo vive como se assim fosse. Para ir ficando escandalizado, quando Jesus diz, não chora por mim não, reúne toda a força para viver a tua vida. Porque dias virão. Vieram sobre todos antes, vieram sobre os nossos pais, estão vindo todo dia à nossa volta. Eu, pelo menos, não faço outra coisa na vida a não ser lidar com essa constatação cotidianamente há muito tempo. Sem chance de me evadir dela. Ou de fazer de conta que não é assim. Então não se escandalize de nada, pelo amor de Deus. Dias virão. O que é provavelmente, dentre outras coisas que se poderia dizer, a última que eu particularmente quero deixar com você é essa decisão de não tentar espiritualizar o que está acontecendo com você em nenhuma direção. Não chore por mim. É a palavra de Cristo. É a palavra de Jesus. Ao mesmo tempo em que não caia na autocomiseração. Mas olhe para tudo com esse sentido de realidade corajosa e valente, porque é inevitável que chegue e que venha na vida de qualquer um de nós. Eu já vivi o suficiente para não ter nenhum tipo de expectativa diferente a esse respeito, como também em relação a ter desenvolvido um princípio com o qual eu tenho convivido nos últimos 40 e tantos anos. Não tem ninguém aqui, ninguém, absolutamente ninguém, nem aqui, nenhum lugar, que me tenha visto, nem a minha mulher, onde quer que ela esteja aqui nesse auditório, que me tenha visto algum dia da vida pedir para alguém chorar por mim. Ninguém, graças a Deus. Nem anjo. Não peça para ninguém chorar por você. Não choreis por mim. É só quando você é capaz de chegar nessa maturidade que tem um homem, uma mulher, uma densidade espiritual em processo de maturação irreversível no seu coração. Quando você dispensa o mundo de chorar por você. Aí você, nesse sentido, se tornou também discípulo de Cristo. Não choreis por mim. Uma das grandes necessidades dos que estão presentes aqui é ter gente chorando por si. É ou não é verdade? Tem gente que rompe relações porque a pessoa não chorou por você. Diz que meu pai não me ama, não chorou bastante, nem a minha mãe.
Fico terminando os meus namoros e ela já nem chora mais. Coitada. Se ela fosse chorar por cada um, ela tinha que virar uma carpideira profissional. É muita demanda. É muita demanda. Só há um completamente livre da carência. Dessa carência famigerada, disfarçada, camuflada, difusa. É esse que diz, não choreis por mim. Quando o espírito, quando a consciência, quando a fé, quando a certeza, quando a confiança vão nos plantando nesse nível de percepção e de pacificação que leva você a dizer para o mundo e para qualquer um, dizer para o seu pai, não chore por mim, meu pai. Não chore por mim, minha mãe. Aí você virou homem, mulher. Não chorem por mim, meus amigos. Não chorem por mim. Enquanto isso não for uma convicção, não for só um ensaio, mas uma segurança pacificada mesmo, você vai ser apenas uma vítima dessa necessidade da piedade, do choro, da troca, do pranto, do vício, das relações de barganha afetiva, emocional, quem chora por quem ou não chora, quem botou mais ou não botou mais. Não choreis por mim. Não choreis por mim. Vamos ficar em pé. Dá até vontade de cantar, quando eu morrer, não quero choro nem vela, nem uma fita, nada, nada disso. É o que me deu vontade agora. Não chores por mim, Argentina. Só está faltando aqui pelo menos a Madonna, né? Para ficar no... Se tiver alguém que... Se meu filho Ciro estivesse aqui, ele até que toparia cantar. Tocar tudo bem, cantar que eu não tenho a mínima ideia. Tocar tudo bem. Vamos olhar para o lado. Olhe para os olhos de quem está aí ao seu lado e não tenha nenhum constrangimento, não diga nada forçado, mas se desejar, dê um abraço, uma boa noite, pergunte o nome, um abraço carinhoso. Os que confessam o teu nome é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. Tem letra? E no teu Espírito que habita em mim. O meu louvor é fruto. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome, Todos nós com toda a força. é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E no teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Toda alegria. Ainda que as trevas venham me cercar,
ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender. Vamos lá. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim, Que habita em mim. Amém. Ó Pai, ajuda-nos a ficarmos livres dessa necessidade de que se chore por nós, ou de nos escandalizarmos quando chegam os dias que certamente vêm, aonde às vezes a gente se desespera até da própria vida. Mas Tu estás conosco. Tu estás conosco. Tu estás conosco. E nós vamos crescer e aprendermos a não vivermos com essa necessidade de chorar os choros que nem são nossos e de viver as carências que nos foram determinadas e nos escandalizarmos com cada dia chocante que porventura apareça. Ou queremos que o salário de qualquer realidade da existência em nosso favor seja que muitos chorem por nós. Salva-nos desse espírito e ajuda-nos a nos tornarmos Teus discípulos, de modo que nós mesmos digamos a nós próprios e a qualquer um: não choreis por mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Sei estar humilhado, sei ser honrado, sei ter, sei perder, sei, posso, tudo naquele que me fortalece. E agora leva-nos em paz para uma boa semana de lucidez, de coragem, de alegria de viver, de esperança em Ti, com a melhor mente, com a melhor atitude, amparados na verdade, andando na realidade, sem engano, sem mentira. É o que nós Te pedimos e cremos que o Evangelho está fazendo isto em nós todo dia. E que hoje, mais uma vez, Tu nos esculpistes características do Teu caráter
e que mais uma vez Tu nos fortaleceste com a palavra da vida. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.